Olá pessoal, sejam bem-vindos ao capítulo 23 do nosso curso de Fundamentos de Testes de Software. Nesse capítulo nós teremos um laboratório prático de gestão de testes no Jira, utilizando o X-Ray, que é um plugin do Jira. Bom, já vou começar compartilhando a minha tela aqui. E a gente vai começar primeiro entendendo, né, o que nós vamos mudar agora da abordagem que nós vínhamos adotando até então, né. Nós tínhamos um projeto de testes para QA Store, né, para uma loja, um site de e-commerce fictício, que eu criei com essa finalidade, né, para que nós praticássemos a gestão de testes até agora, e nós vínhamos utilizando um conjunto de ferramentas improvisadas, utilizando documentos e planilhas no Google Drive, né. E essas ferramentas improvisadas, elas nos permitiam fazer o quê? O gerenciamento do projeto, né, a gestão do projeto, o planejamento dos testes e também registrar ali os resultados da execução dos testes e manter rastreabilidade entre os itens, né, desse projeto, que são os épicos, as user stories, que contêm então os requisitos, e tudo isso vinculado então aos casos de teste, que eram agrupados por cenários, né, agrupados em cenários que cobriam os épicos, e também agrupados em suítes de teste, de acordo com a finalidade, com o propósito de cada suíte de testes. Agora nós vamos transicionar, então, ou migrar dessa abordagem, que nos ajudou a entender até agora os conceitos, né, por trás dessas ferramentas, e nós vamos, então, migrar para uma dessas ferramentas, que é uma das mais populares, mais conhecidas aí no mercado, tá? Por que nós fizemos isso? Vocês podem estar se perguntando, por que nós não iniciamos diretamente com o Jira e X-Ray, tá? Isso foi intencional, né, o propósito por trás disso é entender o processo, entender a forma de trabalho. Antes de entender a ferramenta, entendemos o processo. Por quê? Porque cada empresa utiliza uma ferramenta diferente, utiliza um processo diferente, um processo customizado ou personalizado para a realidade da empresa, né? E essa adaptação do processo, de acordo com o que cada ferramenta oferece de recursos, ou o que cada empresa precisa, ela tem que ser transparente para o profissional de QA. O profissional de QA, ele tem que conseguir transicionar de um processo, de um tipo, uma forma, né, um tipo de processo de trabalho, um tipo de forma de trabalho para outra, quando troca de empresa, ou troca de departamento, ou até mesmo troca de ferramenta, sem que isso seja impactante para ele. Então, primeiro ele precisa entender o ciclo de vida de testes de software, dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software, quais são as etapas que são executadas pelo profissional de QA dentro desse fluxo de trabalho, né, e para isso nós abstraímos então a ferramenta. Nós improvisamos e fomos digamos assim, conquistando novos recursos, né, fomos adicionando novos recursos à medida que nós fomos evoluindo no aprendizado desse processo. E agora é o momento em que nós vamos migrar então para uma ferramenta e ver o que a ferramenta oferece de recursos e como que nós fazemos essa migração, tá? Simulando então como se a gente estivesse saindo de uma realidade em que nós trabalhávamos em uma empresa com um determinado conjunto de ferramentas e agora precisamos nos adaptar a uma nova ferramenta, tá? Então, chegou a hora então de vermos essa ferramenta, tá? Que é o X-Ray integrado ao Jira. Primeiro vamos entender o que é o processo que nós vamos seguir agora, tá? O nosso próximo passo, então, vai ser pegar todos esses conhecimentos, né, esses conceitos que nós absorvemos nos capítulos anteriores, né, nas etapas anteriores aí do ciclo de vida de testes de software, e nós vamos aplicar esses conceitos nessa ferramenta profissional. Todas as etapas que nós vínhamos cobrindo, né, nos capítulos anteriores, nós fizemos manualmente, e agora o objetivo é mostrar como essas etapas, como esses processos de trabalho são executados nessa ferramenta, né? E ela, de certa forma, permite também integração com automação de testes, né? Então, todas essas etapas que nós vínhamos fazendo manualmente agora vai estar tudo integrado, não só com a automação de testes, que pode ser integrada a uma suíte de testes do X-Ray, né, cadastrada no X-Ray, de forma que nós executemos os testes automatizados lá numa pipeline, e os resultados da execução de cada caso de teste é atualizado na ferramenta, tá? Essa é uma possibilidade, mas a principal vantagem de utilizar essas ferramentas é a rastreabilidade. Todos os itens de trabalho eles vão estar interligados, né, vão estar conectados. Então nesse capítulo nós vamos criar um projeto do zero no Jira, instalar o X-Ray, que é um plugin, né, como se fosse um aplicativo, e vamos utilizar esse plugin para gerenciar os testes, cadastrar, né, os nossos testes e gerenciar os testes dentro do X-Ray. Bom, a gente vai começar entendendo o que é o Jira e o que é o X-Ray, tá? O Jira, ele é uma plataforma para gestão de projetos, uma ferramenta para gerenciamento, né? Mas ela não é só utilizada pelo gerente de projetos, é utilizada por todos os membros do time, porque todos os membros do time vão ter atividades dentro do projeto e vão precisar utilizar os artefatos do projeto que estão cadastrados lá no Jira, né? Um Product Owner precisa escrever os épicos e as User Stories, precisa escrever os requisitos, o desenvolvedor precisa pegar aquele card que está, aquela User Story, né, que está associada a ele, por exemplo, e atualizar, né, com as informações
por exemplo, do repositório, qual a branch em que ele está desenvolvendo, ele precisa atualizar a documentação desse requisito conforme isso mude ou evolua durante o processo de desenvolvimento daquela funcionalidade, ele precisa mover esse card dentro de um Kanban para indicar qual é o status atual dessa tarefa, né? Então, o profissional de QA também, né? Principalmente o profissional de QA, é o nosso foco aqui com o X-Ray, né? Vai utilizar todos os artefatos de teste que vão ser criados ali, né? Ele que vai criar, ele que vai manipular, né? O profissional de QA é responsável por essa parte dentro da ferramenta de gestão e por essas atividades, né? E os projetos, né, os tipos de projetos que podem ser gerenciados dentro do Jira podem ser projetos Scrum, Kanban ou DevOps, né? Então times que estão mais voltados aí para a cultura DevOps, que estão integrando o seu repositório, a sua pipeline de Continuous Integration e Delivery, podem associar tudo isso, toda essa infraestrutura de DevOps ao Jira, né, aos itens de trabalho no Jira. Já o X-Ray, ele é um plugin, ele é um aplicativo que nós instalamos no nosso projeto do Jira, tá? Ele se conecta com o Jira e permite que nós criemos novos itens de trabalho que não são nativos do Jira, né? São itens como testes, que são os casos de testes, né? Nós criamos também conjuntos de testes, que seria equivalente a suítes de testes, ou algo entre a suíte de teste e um cenário, talvez. Nós podemos criar uma estrutura de pastas e organizar eles, então, agrupando por cenários, né? Como nós vínhamos fazendo lá na nossa documentação anterior, né? No documento do Google Drive, que eu vou mostrar também, eu estou com todo o projeto aberto aqui, ó. Então, nós vínhamos utilizando os casos de teste todos documentados aqui, né, como se fosse um repositório de testes. Nós podemos criar, então, esse repositório de testes dentro do Jira, utilizando o X-Ray, tá? E nós podemos cadastrar os bugs lá também, utilizando o X-Ray, registrar as execuções, né, ter um histórico das execuções, os resultados das execuções dos testes, e tudo com rastreabilidade, tudo conectado aos requisitos, aos itens de trabalho que implementaram aqueles requisitos, e assim por diante. Bom, nós vamos começar, então, executando o passo a passo aqui para a criação do projeto de testes no Jira, né? Mas antes nós precisamos criar o projeto de desenvolvimento de software, né? Nós estamos simulando aqui, então, o desenvolvimento de uma loja, um site de e-commerce, né? Fictício, que foi criado com essa finalidade. Eu criei, então, o QA Store. Nós vamos pegar todos esses itens que foram cadastrados lá na nossa ferramenta improvisada de gestão e migrar para cá depois que o projeto estiver criado. Então, primeiro a gente vai criar esse projeto do zero, tá? Qual vai ser o processo aqui, ó? Primeiro a gente precisa estar logado, né? A gente precisa criar uma conta, fazer login, né, na sua conta e clicar em criar projeto. Então aqui eu tenho a minha conta, já estou logado aqui, né, com a conta da QA, e aqui eu diria na home, né, na página inicial, eu teria aqui algumas informações caso eu tivesse projetos. Como eu não tenho nenhum projeto, né, eu digo aqui, ó, nenhum projeto encontrado, eu vou clicar em ver todos os projetos e vou ter lá o botão de criar projeto, né, Create Project. Clicamos ali. E em seguida, próximo passo, nós vamos escolher o template, né, o modelo de projeto Scrum. E em seguida, o tipo de projeto Company Managed. Por que a gente está escolhendo o modelo, né, o template Scrum? Porque ele ajuda a organizar as execuções dos testes por sprints, e isso se alinha muito bem ao fluxo de trabalho que a gente vinha trabalhando, né, que a gente vinha adotando até agora, fluxo de testes, né, que a gente vinha adotando até agora. Meu celular está tentando conectar aqui na gravação, né, está tentando ativar a câmera. Bom, deixa eu acompanhar aqui um outro e-mail, tá. Então vamos selecionar este modelo. Aqui temos explicações, né? Explica o que é esse modelo, como é esse template. E o foco principal aqui é entender o que ele oferece inicialmente, tá? Para depois nós entendermos o que nós vamos agregar, então, com o X-Ray. Os tipos de trabalho, os tipos de itens de trabalho que nós podemos criar, por enquanto aqui, são épicos, histórias de usuário, né? User Stories, bugs, tarefas e subtarefas, tá? Então a gente vai usar esse template e escolher Company Managed Project. Esse é o tipo de projeto que nós vamos utilizar. O nome do projeto vai ser QA Store, ele já define aqui uma chave, né, um prefixo para os itens de trabalho, então sempre que nós cadastrarmos um novo item no nosso backlog, ele vai ter esse prefixo, tá? E criar projeto. Então agora ele está rodando aí uma série nos bastidores, né, uma série de atividades ali para criação de todos esses recursos, todas essas formas diferentes de visualização, né? Aqui no sumário nós não temos nada, está vazio o projeto, backlog está vazio também, né? A sprint 1, que vai ser iniciada, né? Não foi iniciada ainda, não tem nada. Ele está pedindo aqui que eu cadastre, ó, o que precisa ser feito, né? Que eu cadastre um épico aqui. Nesse caso não é um épico, é uma user story, mas eu poderia selecionar aqui que outro item de trabalho eu gostaria de criar, né? Ou eu posso criar por aqui também. Vou imaginar que eu vou criar por aqui, ó, então, deixa eu ver os tipos de itens de trabalho que ele oferece por enquanto, né? Em gerenciar itens, né? Deixa eu recordar onde que nós visualizamos isso. Aqui é a gestão do projeto, eu posso alterar o ícone do projeto, enfim, né? Aqui, ó, itens de trabalho, tipos.
nós vamos ver os tipos atuais. São esses: histórias, bugs, épicos, tarefas e subtarefas. Tá? Isso é o que ele oferece agora. Vamos voltar lá no projeto, no backlog. Eu deveria ter aqui uma opção para criação de épicos também. Estou tentando encontrar essa opção. Show Epic Panel. Tá aqui. Então aqui eu crio um épico. E depois de criar o épico, eu crio as User Stories e associo aos épicos. Tá? Isso é o que ele permite agora. Cadastrar épicos e User Stories. A gente já poderia começar a fazer a migração do nosso projeto. Mas antes disso, vamos concluir a configuração. Tá? Depois de criar o projeto, nós vamos começar, então, a fazer a configuração, ativar o plugin, né, instalar o plugin e configurar o plugin X-Ray. Tá? Nós vamos lá no Atlassian Marketplace, que é como se fosse uma loja de aplicativos, né, uma App Store dentro do Jira. Tá? Nós acessamos isto por aqui, ó, Apps. Se vocês não têm nada cadastrado ainda, vocês vão ter essa opção Apps expandida só com a opção Explore More Apps. E aí vocês vão localizar lá o X-Ray, tá, para fazer a instalação. Agora, como eu já instalei o X-Ray, ele vai me mostrar ali já o X-Ray, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como acessar o Atlassian Marketplace, né, Explore More Apps, e procurar o X-Ray. Nós vamos acessar aqui, então, e nós não vamos ver essa opção Your Apps, né, os seus aplicativos, porque não vai estar instalado ainda, mas nós teremos essa opção, Explore More Apps. Lá, ele vai listar já os mais populares, né, tá organizando aqui por relevância, né, então, os aplicativos mais relevantes aí, e ele já está mostrando aqui o X-Ray. Caso ele não esteja mostrando, vocês vão pesquisar por X-Ray Test Management, aí ele vai mostrar assim, vocês clicam nesse aplicativo, e ele vai apresentar, então, as explicações aqui, informações, né, um overview, uma visão geral, né, informações aí sobre o aplicativo, como em qualquer loja de aplicativos, tá? Aí vocês vão ter um botão aqui para instalar, que vai ser assim para vocês, ó. Try it free, né? Experimente gratuitamente. Vocês têm 30 dias de trial, de experimentação, né, do aplicativo. Bom, como eu já instalei, então ele não está mostrando aquele botão, para mim ele está mostrando aqui gerenciar aplicativo, porque ele já está adicionado, ó, added, né? Já está adicionado. No caso de vocês, não vai estar adicionado ainda, vocês vão clicar lá em instalar, né, o Try It Free, ele vai instalar o plugin. Depois de instalar o plugin, nós vamos seguir com a configuração. Depois de configurar, nós vamos ter, então, as funções de testes, né, as abas de testes do nosso projeto. Como é que a gente vai fazer a configuração? Então, depois de clicar em Try It Free, adicionar o aplicativo, nós vamos ter ele lá na nossa árvore de apps, né, e aí nós vamos poder expandir o X-Ray e clicar em Getting Started. Então, já está aqui o X-Ray para mim, eu expando, Getting Started, e eu vou ter duas opções aqui para configurar meu projeto. Eu posso configurar um projeto de testes do zero, ou eu posso criar um projeto novo. Tá? Aqui a configuração do projeto de testes é dentro do projeto QA Store, que nós já criamos no Jira, que está vazio por enquanto. Ou nós podemos clicar em criar um projeto aqui, nesse botão, que ele vai criar um projeto totalmente pré-populado, ou seja, ele já vai ter épicos, user stories, testes, conjuntos de testes, vai ter sprint em andamento. Então nós vamos poder visualizar como seria um projeto real, um projeto completo, um projeto mais robusto, uma simulação de um projeto, é um projeto de exemplo, né? Nós vamos fazer isso também, para poder comparar com o nosso projeto. Mas primeiro vamos configurar o X-Ray dentro do nosso projeto QA Store. Clicamos aqui em configurar. E inicialmente nós tínhamos visto lá os tipos de itens de trabalho disponíveis no Jira, e agora nós vamos adicionar esses itens. Por enquanto, vocês veem aqui, ó, vocês vêm aqui nessa coluna, né, onde vocês visualizam que eles não estão adicionados ainda, não estão presentes no projeto. Aí nós vamos clicar nesse link aqui, né? X-Ray Issue Types in Project. O que são Issue Types? São tipos de itens, tá? Issue não é traduzido corretamente só para problema, como, cadastra uma issue, cadastra um problema, cadastra um bug. Né? Em muitos sistemas, né, a palavra issue, ela significa, ou ela representa um problema, um bug, um ticket, né? E nesse caso, a palavra issue é um item. Então, um tipo de issue é um tipo de item de trabalho. Não é só um bug, tá? Pode ser qualquer tipo de item de trabalho, como uma user story, por exemplo. Nesse caso, testes, pré-condições, tudo são issues, tá? Nós vamos clicar aqui em Add X-Ray Issue Types. Nós vamos adicionar os tipos de issues, tipo de itens de trabalho, do X-Ray ao nosso projeto. Então, clicamos aqui e pronto, já adicionou. Agora nós vamos ver ali aquela coluna, ó, presente no projeto, todos eles estão presentes, tá? Agora, quando nós formos lá no nosso projeto para criar um novo item, né, no nosso backlog, nós vamos ter outros itens disponíveis. Mas antes nós vamos definir aqui, ó, Test Coverage. Nós vamos definir o que é testável no nosso projeto. Uma tarefa pode ser testada, pode ser coberta por testes, uma subtarefa também, uma user story, um bug e um épico. Os outros itens, eles não são testáveis. Por quê? Um teste não é testável, um conjunto de testes não é testável. O que significa isso? Nós executamos testes, mas nós não criamos um teste para testar um outro teste, né?
Planos de testes também não são cobertos por testes, né? Eles possuem testes, contêm, né, testes e outras informações relevantes do plano de testes, assim como nós tínhamos definido num desses documentos aqui, não era backlog, é aqui, no plano de testes, né? Então, isso a gente pode migrar para dentro de um plano de testes, mas nós não vamos testar o plano de testes, né? Não vamos criar um teste para testar o plano de testes. Bom, estes itens, então, eu quero que sejam possíveis de serem cobertos, né, por testes. Eu vou clicar aqui em salvar e pronto. Test coverage settings were saved successfully, né? Então, as configurações de cobertura de testes foram salvas com sucesso. Agora nós vamos lá voltar ao nosso projeto. Onde está o projeto? Deixa eu fechar aqui os apps. Projects, aqui QA Store. Nós vamos ver agora aqui, ó, no backlog. Bom, primeiro vamos ver aqui as opções que nós temos disponíveis agora aqui, ó. Testing Board. Então agora nós temos isso, que é um recurso do Jira, né? E nós vamos poder criar aqui, deixa eu ativar aqui o painel de épicos. Eu posso criar aqui outros itens, ó. Antes eu mostrei para vocês que tinha só história, tarefa, bug, né? Agora tem os itens de testes, tá? Bom, essa é a configuração, então, do X-Ray. Depois de configurar o X-Ray, vamos entender, então, a estrutura do X-Ray e comparar com como nós estávamos representando, então, esses itens do nosso projeto anterior, tá? Então, aqui no X-Ray nós temos o item teste. Ele é o nosso caso de teste, aquilo que nós tínhamos lá no nosso documento, né, de casos de, aqui, documento de casos de teste. Nós temos lá no Jira, então, o teste. Aqui, o item teste, então. Ele representa um caso de teste. O outro item, que é o test execution, ele registra a execução de um ou mais testes, né? Então eu crio uma rodada de testes, digamos assim. Eu crio um test execution e nele eu registro, naquela rodada de testes, rodada de execução de testes, eu registro então os resultados de todos os testes que eu quero rodar, né? Que eu quero executar naquela rodada de execução de testes. E os resultados, né, vão ser registrados ali também. Então, eu adiciono testes a uma test execution e registro os resultados, né? Como se fosse uma instância daqueles testes que vão ser executados e vão ter resultados registrados. Temos também o item de test plan, né? Ele vai agrupar essas execuções de uma forma alinhada com a estratégia de testes. Então, por exemplo, se nós temos dentro da nossa estratégia de testes uma definição, vamos dar uma olhada lá na nossa estratégia de testes, para seguir alinhado, né, com o que nós tínhamos aqui. Eu vou ter aqui uma definição dizendo que eu quero rodar testes de unidade, testes de integração, testes de sistema, testes de aceitação. Então eu posso criar um plano de testes e reunir, então, adicionar testes, adicionar suítes, adicionar todos os artefatos de testes que são pertinentes àquele plano de testes, né? Conforme definido aqui na nossa estratégia e detalhado aqui no nosso plano de testes. Então, eu vou incluir nesse meu plano de testes a cobertura de quais épicos que vão estar incluídos nesse plano, né, digamos que eu criei esse plano de testes para uma release, né? Nós vamos trabalhar um trimestre e liberar uma versão nova da loja, a versão inicial da loja, só com esses recursos. Depois de alguns meses nós vamos criar um outro plano de testes, porque aí nós criamos então uma nova etapa do projeto, né, um novo trimestre do projeto, em que nós vamos adicionar outros recursos, ou alterar recursos existentes, aí eu vou ter um plano de testes diferente, né? E nós temos o conjunto de testes, o test set, né? Ele serve como uma pasta, né? Uma pasta fixa, como se fosse uma suíte de testes, então, onde nós agrupamos todos os testes que vão ser executados com uma determinada finalidade, como, por exemplo, testes de regressão da Sprint 2, ou testes de smoke, né? Smoke testes, testes de fumaça, para liberação, para deploy em ambiente de pré-produção. Nós podemos agrupar, então, em conjuntos de testes, test set, tá? Próximo item que nós temos, que são as pré-condições, é tudo que já precisa estar cadastrado, configurado, tudo que precisa estar pronto, né, antes da execução dos testes. Então, nós precisamos preparar, por exemplo, dados de testes, ou nós precisamos garantir que o usuário esteja cadastrado e autenticado. Eu preciso que determinado produto esteja cadastrado na minha loja. Essas são as pré-condições para que eu consiga executar um determinado teste, né? Caso contrário, eu vou acessar a loja e não vou encontrar o produto que eu preciso verificar, que eu preciso validar através daquele caso de teste específico, né? Então essas são as pré-condições. O repositório de testes, então, como eu disse, é uma estrutura de pastas que vai agrupar os testes, né? Por tipo, pode ser por funcionalidade, por fluxo de caso de uso. Então, seria equivalente aqui aos cenários, né? A forma como nós organizamos por cenários. E o item requirement, na verdade, ele representa para nós aqui a abstração de requirement representa os épicos e as user stories que contêm os requisitos de uma determinada funcionalidade que vai ser implementada no nosso projeto, tá? E esses elementos, eles são criados e são associados uns aos outros, de acordo com o tipo que eles têm. Cada tipo de item de trabalho pode ser vinculado
a um conjunto de outros tipos de itens de trabalho, como uma user story, pode ser associado a um épico, por exemplo, um teste pode ser associado a um conjunto de testes, ou pode ser associado a um plano de testes, a uma execução de teste, né? Então essa é a rastreabilidade completa que nós temos entre requisitos, casos de teste, execuções e os resultados, né? E isso tudo a gente vai verificar no X-Ray, né? Como que nós vamos vincular esses itens de trabalho a partir do momento que nós começarmos a fazer a migração desses itens de trabalho, tá? Como é que nós vamos criar esses casos de teste no... eu não estou mostrando o slide, mas eu estava falando disso então antes, né? Pré-condições, repositório de testes e os requisitos. E agora nós vamos começar a fazer a criação dos casos de teste com o X-Ray, tá? Essa estrutura e a organização desses testes manuais que nós tínhamos, então, na nossa ferramenta improvisada antes, né? Conjunto de ferramentas improvisadas. No caso do X-Ray, que já está instalado, já está configurado, nós podemos começar a criar esses itens depois que nós tivermos os épicos e as user stories cadastradas, tá? Como uma dica aqui para fazer essa migração e cadastrar esses itens, né? Eu diria que nós devemos sempre definir títulos, né? Curtos, objetivos, claros, para que a gente olhe o backlog e identifique, né, os itens, porque eles vão ter lá um prefixo, um ID, né? Composto de um prefixo e um número, e vão ter um título. E se eu não entender pelo título do que se trata cada item, eu vou ter que abrir um por um e ler a descrição para poder entender, né? Então, através do título claro, objetivo, nós conseguimos navegar no backlog de uma forma mais eficiente, né? Dentro dos itens de testes, né, que são os casos de teste, nós temos passos para serem executados, passos e resultados esperados, né? Esses passos devem ser descritos de uma forma sequencial, para que qualquer pessoa que pegue aquele caso de teste para executar consiga seguir os testes sem conhecer muito a fundo uma determinada funcionalidade, tá? Então essa pessoa não precisa ser um especialista, não precisa ser o Product Owner que concebeu aquela funcionalidade, mas tem que ser capaz de seguir os testes, como por exemplo um colega novo do time de QA, né? Um QA júnior que entrou no time, um testador, que vai ter que seguir aqueles casos de teste. Nós vamos registrar os resultados esperados também, né, nesses passos, e categorizar esses testes de acordo com o tipo de teste, de acordo com a funcionalidade que ele está testando, de acordo com a criticidade. Então existem diversas formas aí da gente categorizar, filtrar e depois localizar esses testes e agrupar eles da forma que for mais conveniente para a execução de testes ou para a criação do plano de testes, né? Bom, deixe-me ver, próximo slide. Este. Antes de nós fazermos essa migração, né, dos casos de teste, vamos lá para o nosso Gira. Vamos começar a cadastrar aqui épicos e user stories aqui do nosso backlog. Tá? Deixa eu fechar esse template. Deixa eu fechar cada um deles. Nós vamos migrar, na verdade, não o projeto inteiro, né, para economizar tempo aqui. Vamos migrar só 2 épicos, tá? Esses 2 épicos aqui eu vou cadastrar aqui no Gira. Primeiro épico, então, qual vai ser? Primeiro, nós não temos ainda nenhum item de trabalho, não temos uma sprint em andamento, nós vamos definir já que esse épico, ele vai ser, nós já temos uma sprint ativa, mas não tem nenhum item cadastrado. Vamos definir aqui que esse épico, ele vai ser já associado à sprint 1. Vamos definir aqui no summary, né, o título desse épico. Vamos copiar daqui, então. Cadastro e autenticação de usuário. Então, esse vai ser o summary. Ele não está vinculado a nenhum outro item, tá? Então ele não tem um pai, né, o parent é o pai, e nenhum componente ainda, né? Não conseguimos encontrar nenhum componente para esse projeto. Aqui na descrição, o que eu vou fazer? Para reaproveitar tudo que a gente tinha já na nossa outra ferramenta, essa migração vai ser feita da seguinte forma. Eu vou copiar essa planilha inteira, essa tabela, né? Essa tabela inteira, e tá dizendo para recarregar, deixa eu ver. Não mudou nada. Tá, eu vou copiar essa tabela inteira e vou colar aqui na descrição, né, para economizar tempo, a prioridade. Vamos verificar se nós temos algum campo que defina a prioridade aqui. Não temos. Temos aqui, ó, prioridade alta, e aqui nós temos prioridade alta também. O time. Nós não criamos times, nós poderíamos criar times diferentes. Eu poderia criar, por exemplo, um time de desenvolvimento, depois um outro time, de desenvolvimento de front-end. Depois eu poderia criar um outro time de back-end. Poderia criar um time da API, né? Então eu poderia criar times diferentes. Não criamos nenhum porque é um time só. E label são etiquetas, né? Podemos associar etiquetas, não vou associar nenhuma etiqueta por enquanto. E esse projeto vai começar na segunda-feira, dia 14, tá? Vamos dizer aí que nós vamos ter sprints com duração de 2 semanas. Depois eu vou verificar
as configurações da sprint, né, para garantir isso. E então ele tem que estar pronto, ele vai começar dia 14, tem que estar pronto até o dia 25, sexta-feira, dia 25, tá? Esse item de trabalho não está vinculado a nenhum outro, ele pode ter diferentes tipos de relacionamentos, tá, com outros itens de trabalho. Ele pode bloquear um outro item de trabalho, que significa que, enquanto ele não for concluído, o outro item que está associado com esse tipo de relacionamento está bloqueado. Então, esse épico pode bloquear outro item, pode estar bloqueado por outro item, ele pode ser um clone de um outro item, ou ele pode ser clonado por outro item, né? Ou seja, um outro item é um clone dele. Nós podemos dizer que ele foi criado por outro item, ou melhor, que ele criou outro item, ou que ele foi criado por um outro item, né? Ele duplica um outro item, também pode ter esse relacionamento, ou ele é duplicado por um outro item, né? Um outro item duplica ele. Ele se relaciona com outro item, né? Ele está relacionado a um outro item, ele testa um outro item, ou é testado por outro item de trabalho. São os tipos de relacionamento possíveis. Depois nós vamos voltar aos relacionamentos quando nós começarmos a criar outros itens de trabalho que vão se vincular, então, ao épico, como a user story, por exemplo. Work item. Por que ele não está listando aqui? Ah, sim. Depois que eu definisse qual tipo de relacionamento, eu poderia selecionar um work item que tenha aquele relacionamento. Não temos nenhum, por enquanto, né? Porque esse é o primeiro item de trabalho que nós estamos criando. Ele vai estar atribuído a alguém. Essa opção automática, né, define que ele vai ser automaticamente atribuído a alguém de acordo com as configurações do projeto. Nós não vamos ver isso agora, né, porque não vem ao caso nesse momento, mas nós podemos definir então no projeto quem vai ser a pessoa a quem um determinado item de trabalho vai ser automaticamente associado. Ou eu posso clicar aqui, ó, Assign to me. Então vai ser atribuído a mim, tá? Se eu tivesse outros usuários, eu clicaria aqui, ele abre a lista com qualquer outro usuário do time. Eu poderia dizer que ele não está associado a ninguém também, né? Unassigned, não está atribuído a ninguém, mas eu vou deixar atribuído a mim por enquanto. Eu vou marcar essa opção Create Another, porque eu vou clicar em criar, ele vai criar esse épico e o formulário vai ficar disponível para criar mais um. Ó, criou, e agora eu estou aqui para definir um novo item, tá? Já deveria ter aparecido aqui atrás, o épico. Bom, vamos... Parece que ele limpou todo o formulário. Assim, então vamos cadastrar. Deixa eu cancelar. Não, ele criou, tá certo, ele criou sim. Então ele já estava com o formulário ali aberto, né? E com todos os campos praticamente preenchidos, de acordo com o épico anterior que foi criado, e permitindo que eu criasse mais um. Então eu vou criar mais um aqui. O nome dele vai ser o segundo épico aqui, ó. Épico 2. Título dele, catálogo de produtos. Ele não está vinculado a nenhum outro item de trabalho que é o pai dele, né? Aqui na descrição vou colar a tabela inteira, já vou verificar aqui qual é a prioridade dele, também é alta, que é o outro campo que nós vamos preencher aqui, prioridade alta. Não vou definir label, vou definir aqui, vamos deixar esse épico para outra sprint, depois do dia, essa sprint que vai do dia 14 ao dia 25 é a primeira, a outra vai ser do dia 28 ao dia 8 de agosto. 28 de julho a 8 de agosto. Já vou definir aqui a sprint, onde está o campo da sprint, está lá em cima. Eu não tenho nenhuma outra sprint cadastrada ainda, né? Eu teria que criar uma outra sprint, então vou deixar atribuída a sprint 1 por enquanto. Tudo preenchido, atribuído a mim também, e criar. Pronto. Temos aqui então dois épicos criados. O repositório de testes, então, como eu disse, é uma estrutura de pastas que vai agrupar os testes, né? Por tipo, pode ser por funcionalidade, por fluxo de caso de uso. Então, seria equivalente aqui aos cenários, né? A forma como nós organizamos por cenários. E o item requirement, na verdade, ele representa para nós aqui, a abstração de requirement representa os épicos e as user stories que contêm os requisitos de uma determinada funcionalidade que vai ser implementada no nosso projeto. Tá? E esses elementos, eles são criados e são associados uns aos outros, de acordo com o tipo que eles têm. Cada tipo de item de trabalho pode ser vinculado a um conjunto de outros tipos de itens de trabalho, como uma user story pode ser associada a um épico, por exemplo, um teste pode ser associado a um conjunto de testes, ou pode ser associado a um plano de testes, a uma execução de teste, né? Então essa é a rastreabilidade completa que nós temos entre requisitos, casos de teste, execuções e os resultados, né? E isso tudo a gente vai verificar no X-Ray, né? Como que nós vamos vincular esses itens de trabalho a partir do momento que nós começarmos a fazer a migração desses itens de trabalho, tá? Como é que nós vamos criar esses casos de teste no... eu não estou mostrando o slide, mas
estava falando disso então antes, né? Pré-condições, repositório de testes e os requisitos. E agora nós vamos começar a fazer a criação dos casos de teste com o X-Ray, tá? Essa estrutura e a organização desses testes manuais que nós tínhamos, então, na nossa ferramenta improvisada antes, né? Conjunto de ferramentas improvisadas. No caso do X-Ray, que já está instalado, já está configurado, nós podemos começar a criar esses itens depois que nós tivermos os épicos e as user stories cadastradas, tá? Como uma dica aqui para fazer essa migração e cadastrar esses itens, né? Eu diria que nós devemos sempre definir títulos, né? Curtos, objetivos, claros, para que a gente olhe o backlog e identifique, né, os itens, porque eles vão ter lá um prefixo, um ID, né? Composto de um prefixo e um número, e vão ter um título. E se eu não entender pelo título do que se trata cada item, eu vou ter que abrir um por um e ler a descrição para poder entender, né? Então, através do título claro, objetivo, nós conseguimos navegar no backlog de uma forma mais eficiente, né? Dentro dos itens de testes, né, que são os casos de teste, nós temos passos para serem executados, passos e resultados esperados, né? Esses passos... Bom, agora que os épicos estão criados, para cada épico nós vamos cadastrar algumas user stories, tá? Quando a gente expande aqui o épico, nós vemos, ó, que não tem nenhum item de trabalho cadastrado nesse épico, nenhum está completo também, né? Temos aqui o ID dele com o prefixo, e nós podemos clicar aqui em criar work item. Então ele já vai criar um work item vinculado a esse épico. Caso contrário, se nós clicássemos aqui, ó, para criar um novo, uma user story, que está aqui, eu poderia dar um nome para ela aqui já, e ela não ficaria vinculada a esse épico. Depois eu teria que abrir ela e vincular manualmente, tá? Então eu vou fazer dos dois jeitos, para que vocês vejam como é que funciona. Então, cadastro de usuário. Esse é o título da user story, que nós vamos criar aqui. Então, dou Enter e está criada, tá? Então, user story criada, eu vou ter que abrir ela e associar a um épico. Deixa eu localizar aqui o campo de épico. Aqui, ó, parent. Ele tá sem parent. O parent vai ser cadastro e autenticação do usuário. Pronto, agora está associada, tá? Então agora aqui, ó, work items desse épico ele já mostra um ali. Eu não preenchi mais nada nessa user story. Depois eu vou preencher cada uma, mas por enquanto eu vou apenas fazer aqui um processo de produção, né, produção em massa, cadastrando todas elas, primeiro, só o título, e depois eu vou editar cada uma, tá? Então a segunda é login, vamos por aqui agora, criar work item, aí já fica vinculado, né? Então esse é o título. Bom, agora que os épicos estão criados, para cada épico nós vamos cadastrar algumas user stories, tá? Quando a gente expande aqui o épico, nós vemos, ó, que não tem nenhum item de trabalho cadastrado nesse épico, nenhum está completo também, né? Temos aqui o ID dele com o prefixo, e nós podemos clicar aqui em criar work item. Então ele já vai criar um work item vinculado a esse épico. Caso contrário, se nós clicássemos aqui, ó, para criar um novo, uma user, e a terceira user story vai ser esta aqui, recuperação de senha. Esse é o título. Aqui, criar. Então já tenho 3 user stories criadas, associadas a este épico. Ele mostra aqui o work items 3, né? Se nós clicarmos aqui no épico, aqui, se eu clicar no link dele, aqui na chave dele, né? Ele deve apresentar, aqui ó, view details. Por que não está abrindo? Deixa eu atualizar essa tela. Vou expandir o épico e visualizar os detalhes. Então ele abre esse painel aqui. Aqui nós vamos ter os itens de trabalho que são filhos dele. Deixa eu localizar isso. Aqui. Child Work Items. Esses Work Items, itens de trabalho, são filhos desse épico, tá? Os 3 estão aqui. Eu vou cadastrar os outros 3 aqui para o catálogo de produtos também, e depois, para cada um deles, eu vou fazer aquele mesmo processo de colar, né, toda essa tabela aqui, né, com todos os dados da User Story, para ganhar tempo, né? Listagem de produtos da loja, vai ser no catálogo de produtos, esse é o épico. Aqui, listagem de produtos da loja. Eu vou também copiar a User Story 5, buscar produtos por nome. Criar o work item. Buscar produtos por nome. E o último item que nós vamos cadastrar para esse exemplo, né, para esse exemplo de migração. Visualização de detalhes de um produto. Este é o título. Criar o work item para este épico. Tá aqui a User Story também.
Então agora nós temos aqui, ó, no nosso, deixa eu fechar todos os itens, né? Aqui no nosso backlog nós temos 6 user stories associadas já aos seus épicos, tá? Então agora para cada um, né, eu vou seguir essa ordem, para cada um eu vou copiar o conteúdo. Então para o cadastro de usuário, que era esta user story aqui, não, é esta mesmo. Eu vou copiar o conteúdo inteiro aqui, né? Ou seja, essa tabela inteira. Eu vou colar na descrição, aqui descrição, e salvar a descrição. Vamos ver os outros campos aqui que nós precisamos editar por enquanto. Ele vai continuar aqui por fazer, né? To do, é o status, né? Dessa user story. Eu poderia criar aqui instalar, né? Um outro recurso, um outro plugin aqui, que seria a utilização de templates para descrever os requisitos, né? Que seriam páginas do Confluence, tá aqui, o conteúdo do Confluence. Então ele instalaria o Confluence aqui. Por enquanto nós não vamos fazer isso também, porque é só uma outra forma de documentação, assim como eu poderia colocar aqui o link de um documento do Google Drive também, né? Seria só uma forma de documentar em uma página separada. Não vou atribuir essa user story a ninguém por enquanto, tá aqui unassigned, né, não atribuída. Reporter é a pessoa para quem os resultados vão ser apresentados num relatório, né? Para quem vão ser relatados, né? Ou reportados os resultados ou os status, né, dessa tarefa. Aqui em desenvolvimento, né? Eu poderia criar uma branch, eu poderia criar um commit dessa branch, né, desse código desenvolvido, mas para isso eu teria que ter então um repositório de código, mas o projeto já pode ser integrado então aos itens aos artefatos de código, né, que são criados no repositório. Etiquetas, não vamos criar por enquanto. Due date. Essa tarefa ela tem que estar pronta até o final da sprint, que começa no dia 14 e vai até o dia 25. Essa é a due date. Start date. Eu vou dizer que essa tarefa ela tem que começar já no início da semana, né? E a prioridade dela, deixa eu recordar se tem alguma prioridade definida lá. Não tem prioridade definida. Vamos definir então uma prioridade aqui, né? Vamos deixar o cadastro de usuário com uma prioridade altíssima, porque sem o cadastro de usuário nós não conseguimos fazer nenhuma outra user story, não conseguimos executar nenhuma outra user story desse épico, né, nessa sprint. Nós ficamos bloqueados. Então prioridade altíssima, cadastro de usuário. Agora o login ou a recuperação de senha, esses não tem o login depende do cadastro de usuários, mas a recuperação de senha não depende do login, o login não depende da recuperação de senha, então eles podem ser executados em qualquer ordem, né? E eles não vão ter, né, esses outros itens, essas outras user stories não vão ter uma prioridade tão alta. Pontos, né, user story points. Depois, em um outro momento, né, do projeto, vai haver, para cada sprint, existe um planejamento da sprint. E existe o refinamento, né, depois existe o planejamento. No planejamento, essas user stories precisam estar estimadas já, né, com user story points. O que significa isso? Que durante o refinamento, quando os requisitos estão sendo definidos em nível de detalhamento bastante alto, né, e o time está entendendo aquele requisito, o time já vai ter condição de dizer qual é a complexidade daquele item de trabalho, né, para a implementação daquele item de trabalho, para a execução dessa user story, em termos de pontos de usuários, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5... Aqui ele está com pontuação direta, mas nós poderíamos definir outros sistemas de pontuação possíveis, como Fibonacci, por exemplo, né? E nós poderíamos, então, depois do refinamento, definir aqui qual é a pontuação dessa user story. Por enquanto, nós não simulamos esse momento, né, do refinamento com a estimativa, mas nós já temos aqui, ó, no nosso backlog, pontuações. Então, essa user story tem 3 pontos. Vou colocar lá, 3 pontos. Pronto. Eu posso ter uma estimativa original, ou seja, posso ter estimado algo inicialmente, e depois eu mudei. Então eu posso deixar aqui, ó, a estimativa original, e depois user story points, né, story points, atual. Eu posso também manter um controle aqui, um histórico do tempo gasto nessa tarefa. Eu posso definir que componentes estão cobertos, né, por essa user story, qual é a sprint, né, em que ela vai ser executada. Vocês percebam que até agora, ó, nos campos anteriores, nós não definimos nada sobre a sprint, ou seja, nós estávamos falando da user story, do requisito. E agora, a partir daqui, nós podemos definir, então, qual é a sprint em que essa user story vai ser desenvolvida, qual é o time responsável por desenvolver aquela user story, e qual... nós temos o campo de versão acima, deixa eu ver. Não temos a versão acima, mas eu posso dizer que essa user story, ela vai estar associada a uma determinada versão, né? Por enquanto não temos versão nenhuma, eu posso criar uma nova versão, posso dizer que agora estamos trabalhando na versão 1.0 da QA Store. Então eu crio uma nova versão e associo, né, fixo uma versão para essa user story. Bom, com isso, né, com esse nível de detalhamento aqui,
para essa user story, nós já conseguimos começar a trabalhar com ela. Vou fazer a mesma coisa com as próximas. Então agora eu vou fazer rápido, né, para ganhar tempo. Só copiando, copiar tudo. Colar aqui na descrição. Vou copiar a pontuação daqui, é um ponto, cadastro de usuário. Não, esse não é o cadastro de usuário aqui. Estou simulando tarefas, né? Que são sub-itens de trabalho. Aliás, esses são bugs, né? Com B seria um bug. E foi o que nós convencionamos, né? No exemplo anterior. A próxima user story está aqui, né? User story 2, que é o login. Ela tem 2 pontos de complexidade. Onde está a complexidade? Aqui, 2 pontos. Não vou atribuir. Eu posso já definir aqui a sprint. Essa também vai ser feita nessa sprint. Eu posso definir quando que ela tem que estar pronta. Quero que ela esteja pronta se o cadastro de usuário vai começar aqui. E eu preciso concluir o cadastro de usuário para começar a fazer o desenvolvimento da tarefa de login. Né? Porque eu preciso ter um usuário já cadastrado para poder validar se o meu login está funcionando. Mas eu vou dizer que a tarefa de login ela pode estar pronta até o final da sprint. Mas ela vai começar na segunda semana. Então a sprint vai do dia 14 ao dia 25. E a terceira user story vai ser esta aqui, recuperação de senha. Esse é o título. Aqui, criar. Então já tenho 3 user stories criadas, associadas a este épico. Ele mostra aqui o work items 3. Né? Se nós clicarmos aqui no épico, aqui, se eu clicar no link dele, aqui na chave dele, né? Ele deve apresentar, aqui ó, view details. Por que não está abrindo? Deixa eu atualizar essa tela. Eu vou expandir o épico e visualizar os detalhes. Então ele abre esse painel aqui. Aqui nós vamos ter os itens de trabalho que são filhos dele. Deixa eu localizar isso. Aqui. Child Work Items. Esses Work Items, itens de trabalho, são filhos desse épico. Tá? Os 3 estão aqui. Eu vou cadastrar os outros 3 aqui para o catálogo de produtos também. E depois, para cada um deles, eu vou fazer aquele mesmo processo de colar, né, toda essa tabela aqui, né, com todos os dados da User Story. Para ganhar tempo. Né? Listagem de produtos da loja. Vai ser no catálogo de produtos. Esse é o épico. Aqui, listagem de produtos da loja. Eu vou também copiar a User Story 5, buscar produtos por nome. Criar o work item. Buscar produtos por nome. E o último item que nós vamos cadastrar para esse exemplo, né, para esse exemplo de migração. Visualização de detalhes de um produto. Este é o título. Criar o work item para este épico. Tá aqui a User Story também. Então agora nós temos aqui, ó, no nosso... Deixa eu fechar todos os itens, né? Aqui no nosso backlog nós temos 6 User Stories associadas já aos seus épicos, tá? Então agora para cada um, né, eu vou seguir essa ordem, para cada um eu vou... Na segunda-feira, dia 21, essa tarefa tem que começar. Vamos voltar lá para a User Story anterior, para verificar qual era a data limite, né? Ó, a data limite não pode ser dia 25, porque o login precisa começar no dia 21. Então eu vou dizer que essa tarefa, essa User Story precisa estar pronta até o dia 21, para que a próxima, o login, que depende dela, possa começar no dia 21 também. Voltando lá para o login, verificar os outros campos que nós podemos já definir aqui. Eu havia selecionado due date 25, start date pode ser 21. Pronto. E só isso, não vou preencher mais nenhum outro campo. Temos outros campos aqui, né? Aliás, vou preencher sim. Aqui, story points 2. E a sprint vai ser a 1. Pronto. Com esses campos aqui a gente já consegue... Então vocês percebam que aqui a sprint 1, ó, ela já está com as duas user stories, né, os 2 itens de trabalho que eu associei a ela. E já tem aqui o prazo, né? Eu posso definir aqui, ó, a duração da minha sprint. Editar sprint. Essa sprint vai começar no dia 14 e vai até o dia 25. 14 de julho a 25 de julho. Posso definir aqui um objetivo da sprint também, mas isso são detalhes aí de gestão de projetos que nós não vamos nos aprofundar por enquanto. Bom, seguindo aqui com a próxima user story, que é a... Aliás, esta aqui eu não associei a sprint ainda. Deixa eu confirmar se as outras estão
Login não está preenchido. Eu não salvei, será? Então vou preencher aqui a descrição. Salvar. Deixa eu confirmar se os outros campos estão preenchidos. Era o login que tinha 2 pontos. Aqui, login, 2 pontos. E recuperação de senha, 3 pontos. Então, login. Acho que eu preenchi alguma coisa errada, eu vou revisar. Story points, 2 pontos para o login. Do dia 21 ao dia 25, sprint 1. Tá tudo certo. E recuperação de senha. Quantos pontos eram? Recuperação de senha, 3 pontos. Né? Sprint 2. Aqui estava na nossa simulação anterior, sprint 2. Agora vamos manter na sprint 1. 3 pontos. Já está preenchida aqui a descrição. Ah, mas eu preenchi aqui a descrição do login, estava errado. Então agora eu vou copiar a descrição correta, que é a de recuperação de senha. Então eu estava preenchendo uma user story com os dados da outra. Tá, agora está salvo. São 3 pontos, story points 3. Então eu estava preenchendo a recuperação de senha com os dados de login. Ela tem que começar, a recuperação de senha também pode começar junto com o login. No dia 21 vai até o dia 25. E acho que são esses os dados que nós precisamos por enquanto. O cadastro de usuário não foi associado ao sprint. Eu posso simplesmente arrastar. Tá? Posso pegar esse item e arrastar para cá. Mover item de trabalho. Então ele está na sprint agora. Saiu do backlog e veio para a sprint. Então, user stories 3, 4 e 5 estão na sprint. Posso reorganizar elas aqui, né? Dizer que elas têm uma ordem aqui de prioridade, talvez, né? Qual tem que ser pega primeiro, né? Mas isso tudo a gente vai poder ver também no Kanban da nossa sprint, tá? Quando nós viemos aqui, ó. Antes nós não viemos, né? Aqui, mas antes era tudo vazio. To do, in progress e done. Tava tudo vazio. Agora já tem aqui, né? Alguns itens. Então, o épico, deixa eu colocar no início. O épico de catálogo de produtos está na sprint 1, né? Por fazer, com essas user stories. Assim, são 2 épicos que estão aqui. Épico cadastro e autenticação do usuário e épico de catálogo de produtos. Por enquanto eu só tenho as 3 user stories aqui na sprint relacionadas ao cadastro e autenticação do usuário. Eu vou definir, na verdade, que o catálogo de produtos vai ficar para sprint 2. Só para a gente fazer uma simulação aqui no backlog, uma simulação de 2 sprints, tá? Sprint 1 já está ali. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu preciso criar outra sprint. Não é aqui, deixa eu recordar aonde que eu crio novas sprints. Aqui eu posso completar a sprint, não é isso que eu quero. Essa seria a sprint 1, na verdade. Plan a sprint by dragging work items. Então eu vou mover para cá. Por que ele tem a sprint 1 aqui e aqui também? Isso eu não recordo agora. Qual é a diferenciação, né, dessas 2 sprints. Não estou acostumado a lidar com projetos vazios, assim, né. Adicionar datas. Então, do dia 14 ao dia 25. Bom, temos aqui uma primeira sprint e uma outra sprint. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar como estava, aquela lá vai ser a sprint 1, e eu vou editar essa outra sprint ali embaixo, para que ela seja a sprint 2. Tá? Então vamos editar essa sprint, o nome dela vai ser sprint 2, e ela vai ter outras datas, que vai ser do dia 28 ao dia 8 de agosto. 28 de julho a 8 de agosto. Pronto, temos sprint 1 e sprint 2. Deixa eu fechar essa visualização aqui, para que eles fiquem organizados assim. Restricted board. Isso eu também não recordo porque que está assim. Mas vamos mover os outros itens para sprint 2, mas preenchendo eles, né? Então vamos começar a editar aqui. Essa user story que vai ser listagem de produtos da loja, ela vai ter 5 pontos. Não quero experimentar isso agora. Aqui. Os pontos e a sprint, onde estão. Por enquanto eu não vou definir aqui datas, né, porque é uma próxima sprint, então eu não vou definir nada de datas aqui. A sprint já tem as datas de início e fim. Isso aqui o time organiza depois durante o planejamento. 5 pontos e sprint 2. Cadê sprint 2? XSP é o outro projeto, não é a minha sprint 2. Por que ele não está mostrando? Deixa eu atualizar essa página.
Eu renomeei aqui para sprint 2. E ele deveria mostrar aqui no campo de sprint, a sprint 2. Vamos fazer diferente, vamos arrastar esse item para cá. E ele tem que ter atualizado aqui o campo de sprint. Tá aqui, sprint 2. Como é que agora ele mostra a sprint 2? Only show sprints in this project. Sim, só quero visualizar as sprints nesse projeto. Only show sprints in this project, QS. Sim, são as sprints. Deixa eu renomear então essa sprint, para botar o prefixo QS. Talvez quando eu editei aqui renomeando, ele deixou de listar lá por não ter o prefixo. Vamos verificar se é isso. Não. QS sprint 2, não mostra. Tá, então vamos seguir o que estava acontecendo antes da seguinte forma. Eu vou criar mais uma sprint. Essa aqui eu vou renomear de volta para sprint 1 e vou tratar essa sprint como uma sprint 1. Aqui eu só consigo editar a sprint. Eu não queria perder tempo com isso agora, mas eu vou ter que lembrar onde está essa opção. Não está nessas sprints ativas, talvez na configuração do projeto. Board settings. Working days, estimation. Não é isso. Então, configurações do projeto. Project settings. Permissions, notifications, automation, work items, workflows, versions. Não reconheci nenhuma opção aqui. Configure board, create board, não. Configuração do board, eu não consigo criar outra sprint. Bom, eu vou tentar seguir o que nós estávamos... Bom, quando nós temos esses itens aqui, eles aparecem aqui na sprint ativa. Então, essa é a sprint 1 ativa, né? Aqui em editar sprint nós vemos, ó, sprint 1 é a sprint que está ativa e ela pode ser concluída. Então, eu vou assumir aqui que essa realmente tem que ser a sprint 2, mas por que não está mostrando... Deixa eu arrastar um item para cá. Por que ela não está mostrando aqui no item? Deixa eu clicar aqui na User Story. Agora esse ID aqui não se aplica mais, né? Agora o ID aqui é S6. Poderia ter excluído isso. Vou excluir daqui só. Vou fazer só para essa User Story, para não ficar perdendo tempo. E vou tirar esse ID de épico, que não se aplica mais aqui, né? Ele está mostrando aqui QS Sprint 2. Então, se está mostrando aqui para mim, eu vou assumir que isso é o suficiente por agora, tá? QS Sprint 2. Este item também vai para Sprint 2. E este item também. Mas eu tenho que preencher esses outros dois itens. Então, User Story de busca produtos por nome, que tem quantos pontos? Busca produtos por nome, 8 pontos. Colar a descrição aqui, vou apagar o ID da User Story e o ID do Epic, que não se aplicam mais, né? Eram IDs do nosso projeto anterior. E já está associada à sprint correta, pontos. Cadê o campo de pontos? Aqui, 8 pontos. Pronto. E a última User Story, visualização de detalhes de um produto. Quando a gente clica no produto para ver os detalhes dele, né? Essa daqui. Que tem quantos pontos? 3 pontos. Então, colar a descrição, apagar os IDs. Salvar aqui. Já está associada à sprint correta. E pontos, quantos pontos eu falei que eram? 3 pontos. Story points, 3. Pronto. Então, já tenho aqui duas sprints com os itens de trabalho já associados a elas. Esse aqui faltou a pontuação aqui, ó. Story points. Buscar produtos por nome eram 8 pontos. Por algum motivo não salvou. Talvez porque eu não cliquei no check ali, né, no OK para salvar. Pronto. Poderia cadastrar mais itens aqui no backlog, todos aqueles outros itens, eu deveria migrar para cá, mas por enquanto vou manter assim. Bom, agora nós vamos visualizar aqui a sprint ativa, né? Esses são os itens de trabalho dessa sprint, esses são os dois épicos. Agora nós vamos começar a cadastrar aqui os itens da nossa ferramenta de gestão de testes, né? Nós tínhamos aqui eu estou filtrando aqui, na verdade, né? Só por cenários, é isso?
que tá filtrando? Ah, sim, tá filtrando aqui, ó. Deixa eu limpar o filtro, vou selecionar tudo, na verdade, né? Eu vou começar a migrar alguns casos de teste aqui de acordo com os cenários. Eu vou pegar o cenário 1, porque vamos voltar aqui, ó, para o épico 1, possui 3 user stories, né, que são o cadastro de usuário, o login e a recuperação de senha, né? Essas 3 user stories do épico 1, elas fazem parte deste cenário 1. Não, na verdade tem mais cenários. Tem vários cenários que estão relacionados ao cadastro, ao épico 1, tá aqui, ó. Então estes cenários aqui estão vinculados ao épico 1, ou seja, vinculados àquelas user stories. Então eu vou cadastrar estes cenários aqui, cenário de 1 a 11. Vamos lá no caso de teste, filtrar aqui cenários, deixa eu limpar tudo primeiro, marcar aqui de 1 a 11. Pronto. Esses 11 cenários que eu filtrei aqui, né, dá um total aí de 58 casos de teste. Obviamente que eu não vou fazer todos, tá? Não vou migrar todos. Vou pegar apenas alguns aqui como exemplo. Vamos começar com o caso de teste 1. Até porque não estão todos especificados aqui, né? Aqui eu tenho... Deixa eu recarregar aqui. Aqui eu tenho apenas 20 casos de teste. Vou migrar apenas alguns aqui, para nós vermos como é que funciona. Começar criando, então, vamos lá no nosso backlog, né? Criar um novo item, que vai ser um teste. Qual era o teste? E-mail sem arroba. Esse era o teste, o título do teste. Já vou criar outro aqui, que vai ser do mesmo tipo, né, o tipo teste, que vai ser e-mail com espaços externos, né, antes ou depois. E o próximo vai ser, caso de teste 3, na verdade isso eu poderia estar copiando daqui, né? E-mail sem domínio. Próximo, e-mail vazio. O próximo, senha vazia. Vou fazer 10 apenas aqui. Não, aqui. Senha muito curta. Deixa eu fazer um teste aqui. Se eu selecionar vários e colar aqui, o que acontece? Não vai funcionar como eu gostaria. Mas deve com certeza ter uma forma de fazer isso em um formulário que eu consiga importar, né? Um CSV, por exemplo. Importar vários de uma vez só. Então este é o 8. Este é o 9. E este é o 10º. Tá, 10, só para a gente exercitar, né? Todos por fazer, né? Significa o quê? Esse caso de teste ainda não está pronto, né? Eu ainda não especifiquei ele, não executei, não fiz nada com ele, está aqui por fazer, né? Eu posso adicionar a um épico. Então eu vou adicionar todos eles ao épico 1. Né? Isso é a rastreabilidade a qual eu me referi antes, né? Assim como nós tínhamos aqui, ó. Caso de teste, está vinculado a esse cenário. Aí lá no cenário, eu digo, esse cenário está vinculado a este épico. A diferença é que no Gira é tudo mais fácil, né, de visualizar, de vincular, enfim. Tudo que nós estávamos improvisando, né, manipulando manualmente antes. Poderia definir uma pontuação aqui de story points também, mas não faz sentido definir pontuação para casos de teste nesse momento. Mas eu poderia... tá aqui a opção criar sprint, que eu estava procurando. Então eu vou clicar aqui em criar sprint. Sprint 2, sprint 3, tá, vou deixar assim. Pelo menos agora eu encontrei a opção criar sprint. Bom, temos esses itens aqui de trabalho, não estão atribuídos a ninguém. Vamos abrir um deles aqui, para vermos como é o formulário de um caso de teste. Aqui nos detalhes de teste, está acontecendo esse erro aqui, não sei se é um erro da configuração do meu projeto, se é um erro do Gira, né, da integração com X-Ray, ou se é um erro aqui do meu navegador, eu vou ter que testar isso depois em outro laptop, né? Mas, a princípio, isso aqui não vai afetar, não vai prejudicar, porque o que eu teria aqui nos detalhes do teste, eu vou colar aqui na descrição, tá? Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, tudo que eu tinha aqui neste documento, né, relativo ao meu teste, menos as execuções, eu tenho que migrar para lá, certo? Então o detalhamento vai aqui, ó, onde seriam os detalhes do teste, que seriam os passos, né, a serem executados, os dados que vão ser inseridos, né, na execução desse teste. Então eu tenho isso aqui já, ó. Então eu vou copiar essa tabela. Como não está disponível essa opção, não sei por qual motivo, tenho que pesquisar isso depois, vou colar aqui na descrição.
Mas junto com esses detalhes, né, eu preciso, ou melhor, aqui, né, junto com esses detalhes, eu preciso também da identificação, não, identificação não preciso, porque esses campos aqui eu tenho já no Gira. Categorização, eu poderia colar lá também explicando, né, como é que eu estou definindo a categorização, mas não vou fazer isso. Isso poderia estar numa documentação do plano de testes, né, como é definida a categorização, e vou simplesmente atribuir aqui a prioridade. Tá? Então a prioridade, o risco que nós tínhamos aqui, que era alto, aqui eu vou definir que vai ser prioridade. Tá? Então nós vamos convencionar isso aqui. Status de testes, ó. Ambiente de testes eu posso filtrar aqui. Ainda está por fazer, né? Então era aquele status que estava aqui, ó. Podemos definir em qual sprint ele vai ser executado, ou seja, atribuir ele a uma sprint, né? Vai ser executado não, vai ser criado, né? Vai ser especificado. E depois que eu especifiquei ele, eu vou dizer que ele está pronto. Na verdade, eu deveria ter atualizado para in progress antes, né? E ele sumiu daqui. Ou seja, esse teste ele já está criado, né? A atividade que eu teria, porque o backlog tem atividades, tem itens de trabalho. O trabalho que eu teria de especificar esse teste já está feito. O próximo que eu vou colocar aqui em progress, né? Na verdade, isso deveria estar na sprint, tá? Então eu vou primeiro mover todos eles para a sprint, vamos fazer direito, né? Porque trabalhando no backlog não é correto. Tudo isso vai estar na sprint, então eu estou simulando aqui. Deixa eu ocultar essas outras duas sprints aqui. Eu estou simulando que eu já comecei a sprint, já estou trabalhando, né? Estou antecipando tarefas da sprint. Aquele que eu concluí, que sumiu daqui, né? Eu preciso também mover ele para uma sprint. Agora eu vou ter que encontrar ele. Eu poderia ter movido todos de uma vez só, selecionado todos, né? Ó, marcado todos aqui, ó, selecionado, movido todos eles. Ver os detalhes. Aqui eu vou ver quais são os itens. Aqui, ó, os itens que estão associados. Tem esse aqui que está feito. É este aqui que eu quero mover para a sprint. Para a sprint 1, né? Aonde está a sprint? Aqui. Sprint 1. Tá salvo. Pronto. Então lá na nossa sprint nós vamos ver estão aqui todos os itens de trabalho e esse aqui já está pronto. Eu vou mover ele lá para cima, deixar na ordem, né? Lá na nossa sprint ativa já temos um item aqui como feito e o outro in progress, né? Vamos trabalhar pelo Kanban agora, tá? Então esse item aqui que está em progress, eu vou editar ele agora, e-mail com espaços externos. Tá aqui. Vou copiar só o detalhamento e a prioridade dele vai ser de acordo com o risco. Lembrando que isso é algo que nós convencionamos agora, não é uma prática rígida ou específica que todos os projetos seguem, alguns usam só prioridade, outros usam risco, né? Relevância, cada time chama de uma forma diferente. Obviamente que existem boas práticas, existem conceitos corretos a serem adotados, mas por enquanto vamos simplificar, apenas traçando um paralelo entre a nossa prioridade e o risco que nós tínhamos definido antes para os itens de trabalho. Eu vou dizer que esse aqui está pronto também, arrastando para cá. Pronto. Todos os testes, né, que nós estamos criando aqui, estou cadastrando os testes, né, estou especificando os testes, eles vão poder ser agrupados depois no próximo item de trabalho que nós vamos criar, que vai ser um conjunto de testes, tá? E depois podem ser planejados para uma execução de testes. Esse aqui, eu vou fazer só esses três, tá? Porque todos os outros vão seguir a mesma ideia. Opa, esse aqui é o épico. Vou deixar o épico aqui. Eu estava procurando o teste aqui. E-mail sem domínio, está em progress agora. Vou especificar ele. Está aqui. Copiar o detalhamento. Opa. Aqui na descrição. E a prioridade dele era, ou melhor, o risco, né, que era baixo, vai ser considerado agora prioridade. Baixo também. E está pronto. Opa, aqui, deu. Tá, vamos voltar lá para o nosso backlog. Vamos criar agora outros itens aqui, tá? Que item que nós vamos criar agora? Vamos criar um test set, um conjunto de testes, que seria uma suíte de testes, né? Equivalente à nossa suíte de testes.
Aqui nas suítes de testes, nós tínhamos uma chamada Smoke Test Pré-Produção. Vou copiar esse nome. Esse vai ser o nome deste item. Ele está aqui por fazer. Eu vou incluir ele também nessa sprint. E onde ele está agora? Aqui embaixo. Vou colocar em Progress. Nós vamos agora procurar mais informações sobre ele. Aqui temos a descrição, o objetivo. Eu preciso dessas informações todas aqui. Vou colar aqui na descrição também. Aqui eu posso adicionar testes agora. É o que nós vamos fazer. Esses testes que nós especificamos vão ser associados a um conjunto de testes. Mas seguindo a nossa planilha aqui, ó. Então era o 1, o 7. Nós só cadastramos 10 lá, certo? Aqui, ó. Vamos verificar por aqui pelo backlog. De acordo com o backlog, nós temos só 10 testes cadastrados aqui, né? E alguns ainda não estão especificados. Mas só o 1 e o 7, dentre os 10 que nós temos, só o 1 e o 7 que estão atribuídos aqui à primeira suíte de testes, né? O 1 e o 7. O correto seria, primeiro, criar todos os casos de teste e depois começar a atribuir eles às suítes. Mas nós vamos fazer só esses dois aqui a título de exemplificação. Então, o 1 e o 7, qual era o nome do 7 mesmo? Senha válida. Então, só e-mail sem arroba e senha válida vão ser os casos de teste que vão fazer parte dessa suíte de testes de Smoke, né? Smoke Test, no ambiente de pré-produção. Aqui nós adicionamos então os testes. Existing tests, porque eles já existem, né? Eu vou fazer uma pesquisa aqui para mostrar todos os testes. Então eu quero e-mail sem arroba e... Eu acho que era senha... Não, não era senha válida. É senha válida, tá certo. E senha válida. Adicionar os dois selecionados. E eles vão ser listados aqui, ó. Então essa suíte de testes, né? Esse test set, que é um conjunto de testes, possui 2 casos de teste associados a ele. Temos outros dados aqui para preencher, né? Não vamos perder tempo com isso agora, mas seria da mesma forma. Posso definir prioridade, atribuir esse conjunto de testes a uma sprint. Então vocês percebam que vocês podem criar instâncias, né, de conjuntos de testes dinamicamente, para cada sprint um conjunto diferente. Isso é o planejamento de testes, né? Então depois de especificar os testes, vocês vão planejar os testes, agrupar eles, atribuir eles, né, associar uma sprint, atribuir alguém para executar, enfim. E depois, quando vocês forem automatizar, vocês podem criar uma branch para automatizar esse teste também, comitar esse teste automatizado. Fica tudo vinculado aqui. Isso é a rastreabilidade, né? Estimativas, né? Temos praticamente os mesmos campos de uma user story aqui. Não tem um parent, né? Eu poderia criar, então, um outro caso de teste que seria o pai desse, digamos assim, mas ficaria dentro de uma mesma lógica que nós adotamos antes de cenários e casos de teste. Esse seria, na verdade, o melhor exemplo, assim, para fazer a migração. Vamos criar um outro item de trabalho aqui, que vai ser a execução de testes. Então, digamos que estamos na sprint 1 e eu quero executar, eu vou criar uma execução de testes chamada sprint 1. Então, todas as user stories da sprint 1 já foram criadas, eu vou criar uma execução chamada sprint 1, e a essa execução de testes eu vou atribuir que testes eu quero executar. Na verdade, eu vou executar todos os 10, né? Mas sempre que eu fizer deploy num ambiente de pré-produção, eu vou fazer a execução dos smoke tests. Isso nas próximas sprints, né? Sempre que eu fizer um deploy, eu rodo aqueles casos de teste que estão associados à suíte de testes, né? Ou ao conjunto de testes, smoke tests, de pré-produção. Nesse caso, é a execução. Então, estamos nos aproximando aí do final da sprint, as user stories estão prontas, preciso começar a executar esses testes. Eu vou associar... aqui tem uma opção interessante, ó. Eu posso associar testes de test sets, mas nesse caso eu quero associar os casos de teste. Faço a pesquisa aqui, vou marcar todos, adicionar todos aqui. Todos os 10 casos de teste eu quero executar, né? Então eu posso pegar, eu poderia criar diversos itens de trabalho aqui de execução, né, para sprint 1. Eu poderia separar, por exemplo, por níveis, né? Posso dizer assim, eu quero executar sprint 1 em mobile, sprint 1 em laptop, sprint 1 utilizando um outro navegador. Então eu poderia criar execuções separadas, né? Seria uma outra forma de organizar esses itens de trabalho aí. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Testing board. Ele não tá listando aqui também. Aqui nós veríamos, então, os itens de trabalho, né? Uma visualização voltada para o time de QA, né? O que nós podemos visualizar aqui no sumário? Vamos ver. Temos 16 itens, né? Por fazer.
Um está em andamento, que é o que está aqui, né? A suite, né, de testes, ou o test set. Vou colocar aqui como pronto, né? Já concluí ele por essa sprint. Na próxima sprint eu atualizo ele. Seria essa a ideia, né? E voltando lá para o sumário. 4 itens prontos, que são... Eu sempre procuro a aba lá em cima, tá aqui. Que são esses itens aqui, né? Que estão prontos nessa sprint. O que mais que nós vemos aqui? A atividade, né? O histórico da atividade recente. 20 itens criados nos últimos 7 dias, atualizados nos últimos 7 dias, 4 prontos nos últimos 7 dias, tem 0 para vencer nos próximos 7 dias, porque eu planejei eles, na verdade, para mais de uma semana, né, de agora até 7 dias para frente não tem nada vencendo, né, nada com prazo para ser concluído. Os tipos de trabalho, de itens de trabalho dentro do meu projeto, a maioria são testes, temos 38% de user stories, 13% de épicos, execução de testes, ó, 6%, né, é um item dos 16%, tasks, nenhuma, né? Podemos ver outros tipos aqui também. Enfim, né? Algumas estatísticas aí para a gente monitorar. Timeline, ele vai dar uma visualização aqui, um gráfico de Gantt, né? Então nós vemos que essa sprint vai até aqui, depois, então aqui a gente vê a linha do tempo, né? A cronologia, de acordo com a evolução das sprints. Então aqui vai ser a sprint 2, né? Este épico vai ser desenvolvido nesse período, que é o período de duração da sprint 2. Conforme eu crio as outras sprints, elas vão sendo listadas aqui, né, ao longo do tempo. O que mais nós temos aqui para visualizar de interessante? Sim, no calendário, a duração das sprints, né. A sprint vai do dia 14 ao dia 25. A sprint 1. Mas ele está mostrando aqui a sprint 1 ainda. Deve ter algum item lá com prazo fora desse período. Relatórios, né? Diversos relatórios aqui de burn down, burn up, que nós podemos visualizar aqui, né? Vou pegar o de burn down, por exemplo. Ó, eu tinha 15 itens de trabalho, né? Total de pontos aqui, user story points, para essa sprint, total de 8 user story points. Por que 15 issues e só 8 pontos? Ah, sim, porque os testes não têm pontuação atribuída. Eu poderia atribuir uma pontuação pequena ali, 1 ponto, por exemplo, né? Vamos fazer isso. Só para a gente visualizar. Deixa eu ver se voltando aqui isso. Vou atribuir aqui 1 ponto para cada... Por que eu não consigo editar? Onde estão os pontos? Só tem Original Estimate. Talvez se eu tirar ele, vou deixar ele em To-Do. Atualizar para verificar se atualizou. Nossa, eu estou bastante enferrujado com o Jira e X-Ray. Atualmente eu uso Azure DevOps, né? Então, tem muita coisa parecida, mas conforme a gente fica um tempo, né, sem utilizar uma ferramenta, a gente vai se desatualizando, né? Esquecendo onde ficam as coisas. Sprint... Onde está a pontuação? Não temos... Bom, tem um campo aqui, mas ele não me permite... Deixa eu colocar aqui então, 1 ponto só, né? Por que ele está me mostrando assim? Estimativa de tempo, na verdade, tá certo. Então itens esse tipo de item de trabalho, né? Vamos pegar um aqui que ainda está to-do também. A gente estima tempo de execução de teste, exatamente. Não é complexidade de implementação, né? Bom, vou voltar ele aqui para done, como ele estava antes, né? Os outros continuam pendentes. Formulários, podemos criar formulários aqui para que alguém cadastre uma issue, um tipo de item de trabalho novo, né? Vamos pegar algum aqui, ó, feature request. Posso criar campos aqui para que alguém solicite uma funcionalidade, por exemplo. Aí quando a pessoa enviar, ele cadastra como se fosse uma user story. Posso criar um formulário para alguém reportar bugs, por exemplo, né? Deixa eu deletar o formulário porque eu não criei, né? Bug report. Posso criar um formulário para que alguém reporte bugs, né? Então são outras formas de criar itens de trabalho. A diferença é que esse formulário a pessoa vai disponibilizar, então, através de um link, né? A gente vai disponibilizar através de um link e a pessoa de outro departamento que solicitar isso, né? Uma funcionalidade ou reportar um bug, não precisa ter acesso ao nosso backlog, tá? Não precisa vir aqui no backlog, não precisa ter permissão para isso, nem nada. Não precisa criar aqui um novo item, né? Como nós faríamos aqui, cadastrar um bug, por exemplo. Nós tínhamos um bug que era a mensagem de cadastro
não, de login, que me dizia que o usuário não estava cadastrado ou a senha estava incorreta, né? Separar mensagem, não, isso é user story. Então, mensagem de alerta de login não informa corretamente o resultado. Vamos definir assim, né? Esse é o bug. Esse bug vai ser atribuído, então, a uma sprint, a um time de desenvolvimento, algum desenvolvedor, né, vai lidar com esse bug. Eu posso descrever aqui mais detalhadamente o que está acontecendo, posso adicionar evidências, posso adicionar um print, né? Test coverage, ele deveria listar aqui os casos de teste que descobriram qual foi o item de trabalho que está vinculado a esse bug. Por exemplo, eu posso dizer que eu estava testando determinada user story e descobri esse bug. E eu posso vincular aqui também, ó, a um épico, a uma user story, né? Não, nesse caso aqui só um épico. Então, cadastro e autenticação de usuários, né? Exatamente. E aqui eu teria em test coverage a vinculação ao item eu vou ocultar, né? O test coverage, já que ele não está mostrando. Então eu teria que descrever aqui, né? Qual user story. Eu cliquei em cancelar. Não, cliquei em outra coisa. Ah, cliquei aqui, por engano. Bom, então eu teria que descrever aqui, né? Mas em qual ambiente que eu encontrei, né? Eu posso definir aqui, criar uma convenção, né? Definir com o time que nós precisamos informar qual foi o navegador que foi utilizado, qual era o ambiente que foi feito o deploy e que foi testado, né? Essa user story e o bug foi identificado. Eu posso definir outras informações, como em que sprint eu quero que esse bug seja corrigido, né? E enfim, uma série de campos aqui bem similares aos que nós tínhamos na user story. Definir uma prioridade, isso não é uma prioridade alta, vou deixar baixo aqui, na verdade. E qual o prazo, né, em que eu quero a resolução. O desenvolvimento desse bug fix vai ser feito em uma branch, eu posso criar a branch, fazer um commit, depois do código já corrigido, né. Enfim, praticamente os mesmos campos aí que nós temos para uma user story. E aí nós definimos, a sprint 2 é que vai se encarregar de corrigir esse bug, né. Está aqui por fazer ainda. Story points. Nós não temos aí, como teste, né? Nós não temos aqui temos uma estimativa aqui, ó, se eu colocar 1 aqui, também tempo, né? Estimativa de tempo que vai ser gasto para correção. Então, vou deixar assim em branco mesmo. Bom, esses são os itens de trabalho que nós temos aqui, então, através do X-Ray, né? Utilizando o Gira. E voltando aqui a essas dicas aí, né? Práticas, utilizar os títulos claros, objetivos, né? Vocês viram que eu estava dando nome ali para o bug, e ele não explica completamente o que aquele bug significa, né? Mensagem de alerta de login não informa corretamente o resultado. Eu poderia ser um pouco mais explícito aqui, dizer que a mensagem de alerta de login diz que o usuário não está cadastrado ou a senha está incorreta, né? Poderia ser mais explícito. Mas eu também posso definir isso na descrição. Mas fica aí como uma dica, né? Utilizar títulos claros e objetivos. Descrever os passos que foram utilizados para encontrar aquele bug, ou os passos que devem ser utilizados para executar aquele teste, né? Com bastante detalhamento na sequência correta para que outras pessoas consigam executar aquele teste, ou para que o desenvolvedor consiga reproduzir aquele bug. Registrar os resultados encontrados, né? Na execução dos testes, sejam testes exploratórios. Enquanto a gente estava especificando o caso de teste, eu já posso informar ali que aqueles passos que eu quero executar durante a execução do teste devem produzir esses resultados. Esses são os resultados esperados. Quando eu estou executando um teste exploratório para descobrir uma funcionalidade que já existe no sistema, que não tem uma documentação muito clara, eu já vou descobrindo, então, o que é esperado, né, dessa funcionalidade, eu vou documentando isso, seja como requisito numa user story, ou através do teste que eu estou especificando através desse teste exploratório. E agrupar os testes por funcionalidade, né? Seria, então, uma forma de organizar melhor nosso projeto. Eu agrupei aqui por suite, né, como um test set, um conjunto de testes, aqui, para smoke test, por exemplo, mas eu poderia agrupar de outras formas. E nós temos execução de testes. A execução eu já defini aqui, né, sprint 1, já associamos os casos de teste, né, então fazendo aqui uma recapitulação, né, uma retrospectiva aí do que nós vimos. E as pré-condições eu poderia definir e associar também aos casos de teste, né. Vamos criar uma pré-condição aqui. O usuário precisa estar cadastrado. Essa é uma pré-condição. Posso descrever aqui, né?
Posso dizer, por exemplo, para determinadas atividades no sistema, eu preciso que o usuário tenha sido cadastrado inicialmente. Para testar, por exemplo, cadastro de usuário, eu não preciso que o usuário já esteja cadastrado, mas para testar login eu preciso. Então, eu vou... os passos aqui, né, eu posso detalhar aqui, ó, manualmente, eu vou ter que executar estes passos para produzir, então, o resultado dessa pré-condição, que é um usuário cadastrado. E aí eu consigo começar a executar o teste de login, né? Essa seria uma boa comparação. Aqui ele está mostrando, ó, o campo de details, que é aquele campo que não estava mostrando para casos de teste, ó, que não está carregando aqui. Então não é problema do meu navegador, aqui está carregando. Deve ser alguma configuração desse projeto. Mas provavelmente na empresa de vocês, quando forem adotar, né, a ferramenta, quem está implantando a ferramenta vai garantir que tudo fique configurado corretamente, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Detalhes de pré-condição, já está aqui, né? Já está visível. Deixa eu verificar se eu consigo nessas ações aqui, test details. Não está. Assim, eu posso automatizar o formulário, mas essa não é a automação não é uma ação que vai corrigir isso aqui. Bom, deixa eu voltar lá pro... Posso associar um épico também, né? Cadastro e autenticação do usuário, sim. Definiria aqui alguns passos, né, para essa pré-condição. E depois nós podemos vincular essa pré-condição a um caso de teste. Por exemplo, login, né? E-mail, senha. Isso tudo está relacionado ao cadastro, né? Cadastro. Mas se eu tivesse, deixa eu vincular a user story, talvez. Não, deixa eu criar então um caso de teste que pertença... Onde estão os casos de teste? Aqui. Aqui, ó, login com e-mail não cadastrado. Não. Login com senha incorreta. Login. Eu quero um login bem sucedido. Aqui, login com e-mail e senha corretos. Então, vou cadastrar esse teste. Vou cadastrar direto na sprint, talvez. Não, vou cadastrar na próxima sprint aqui. Teste. Tá, login com senha e e-mail. Opa, não cadastrou. Tá selecionado o teste já? Sim. Tá. Agora eu quero vincular esse teste a essa pré-condição. Vamos descobrir aqui onde é que está essa opção. Sim, ele estaria aqui, ó, nos test details que não estão aparecendo. Então, através dos test details, nós poderíamos vincular uma pré-condição a um caso de teste. Nós teremos os passos, as pré-condições, teremos todos os detalhes do teste que, infelizmente, não está visível aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma visualização dessa tela. Vou mover isso para cá. X-Ray Test Details. X-Ray Test Details. Uma imagem. Eu vou botar a gira. X-Ray Test Details, senão ele mostra um monte de radiografia. Tem para User Story. Tests. Não, isso é um test set. É o teste dos detalhes de um teste. Bom, eu não estou mostrando para vocês aqui porque eu estou procurando aqui imagens e tem muito resultado aqui que não agrega nada. Então estou tentando localizar um que sirva, né, para mostrar os detalhes que eu quero visualizar ali. Este também não. Aqui encontrei uma imagem que pode Open a Image em New Tab. Tá. Essa imagem aqui ela pode ilustrar um pouco melhor, mas não é definitivamente a mesma versão do Gira, né? Então eu tenho um projeto, o tipo de item, né? Issue Type Test. Nós temos uma aba geral, uma aba de detalhes de teste, conjuntos de testes, pré-condições, plano de testes, issues linkadas, né, ou vinculadas, que nós podemos criar aqueles relacionamentos que eu informei antes, né, que um item bloqueia outro, ou depende de outro, ou testa outro, né, e podemos criar um plano de testes e vincular, então, esse teste também, agrupar em test sets,
e associar pré-condições também. Então, infelizmente, essa aba aqui de Test Details é justamente o recurso do X-Ray que ia nos apresentar, nos proporcionar, visualizar todos esses detalhes aí que nós precisávamos agora. Deixa eu verificar aqui numa User Story se nós temos mesma coisa, Test Coverage. Então é algum erro na configuração do X-Ray. O que nós vamos fazer agora? Vamos lá no X-Ray, Getting Started. Eu vou criar aquele projeto pré-populado para que a gente consiga navegar nele e entender um pouco melhor como é um projeto completo, né, todo populado já com User Stories e que nos permita ver melhor esses exemplos, né, que eu tentei simular aqui fazendo essa migração. Deixa eu ver aqui, projetos, Manage Projects, já está aqui, X-Ray Sample Project, Online Store, também é uma loja, um site de e-commerce, né, uma loja virtual. Então nós temos aqui no Summary, 49 itens cadastrados nos últimos 7 dias, 7 itens completos, né, tem muito mais itens aqui, vamos ver o backlog. Sprint 1, backlog não tem nada, acho que ele ainda não concluiu a criação de tudo, né? Aqui, o backlog. Provavelmente ele estava populando ainda, né? Então, backlog aqui, temos a Sprint 1, com uma série de itens aqui, né, de diferentes épicos, alguns em andamento, outros prontos. Temos um backlog aqui com uma série de outros itens de trabalho aqui, de itens de diferentes tipos, né? Vamos verificar os tipos aqui, Esse aqui, esse é um teste, né? Essa é uma user story. Por que não está mostrando aqui a legenda do que é cada tipo? Mas se a gente abrir, a gente vê aqui, story, esse é teste, aqui bug, esse aqui é um test set, né? Não, pré-condition. Aqui a gente tem a visualização. Então é algo que não está, quando eu fiz a instalação do X-Ray, provavelmente aconteceu algum erro lá na execução da instalação. Eu posso tentar excluir esse projeto depois, incluir novamente e reinstalar o X-Ray, mas é isso aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Detalhes da pré-condição, né? Na verdade, a pré-condição estava visível para nós. O que não estava visível era teste. Vamos ver os detalhes do teste. Descrição. Mesma coisa. Não está carregando. Então não é no meu projeto. Isso está bem claro. Talvez seja alguma configuração na minha conta. Não sei. Teria que investigar. Mas os detalhes da pré-condição já... quais testes que vão estar dependentes daquela pré-condição. Isso eu já consigo verificar no meu projeto, então. Lá no backlog, eu criei uma pré-condição. Eu vou vincular o teste de login com e-mail e senha corretos a essa pré-condição. Existing tests. Pesquisar aqui os meus testes. Eu vou selecionar só aquele login com e-mail e senha corretos. Então esse teste, selecionar só o selecionado. Esse teste depende, tá aqui o teste, né? Esse teste depende dessa pré-condição. Esse é o relacionamento. Vamos ver o teste agora, como é que ele mostra esse relacionamento. Não mostra o test details. Então a gente não vai conseguir visualizar esse relacionamento. Bom, essas são aí as principais funcionalidades que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos voltar lá no X-Ray Sample Project, né? Para visualizar mais alguma coisa aqui que seja relevante. Também não vai carregar o Testing Boards, infelizmente. Bom, vamos seguir aqui com os slides, então. O que vocês podem fazer de agora em diante, né? Instalar, criar uma conta no Gira, instalar o X-Ray, criar um projeto de vocês e dar uma navegada, dar uma explorada, se familiarizar, né, com a ferramenta. Para a execução dos testes, né? Caso a gente tivesse ali os testes, os detalhes do teste, a gente viria... Deixa eu pegar aqui no meu backlog um teste. Aqui. Bom, esse ainda está sendo especificado, né? Está em progress. Mas nós teríamos então uma execução de testes cadastrado. Deixa eu ver se aqui, uma test execution para testes de regressão. Aqui ele está mostrando. Assim, a test execution estava mostrando para mim também os detalhes. Mas eu posso adicionar mais testes para serem executados e depois que eu executar cada teste eu vou ter os resultados. 2 passaram, 1 está em execução e 2 por fazer ainda, né? Tipo de teste que é manual, cucumber, genérico, né? Tem vários tipos aí. Adicionamos os testes aqui, né? Esses 5 e registramos a execução de cada um. Aqui no Test Details é que a gente teria essas informações a respeito da execução, né? Teria uma aba ali mostrando onde a gente cadastraria o resultado, né, da execução. Então nós não conseguimos ver isso. Deixa eu ver que ações nós temos aqui. Não tem ações.
Não tem nenhuma ação aqui para corrigir aquele problema, né? Bom, basicamente, então, esses são os itens de trabalho que nós teríamos equivalentes à nossa ferramenta improvisada, né, para a migração do nosso projeto. Depois de executar, então, os testes lá na aba de detalhes do projeto, nós vamos ter a possibilidade, então, de registrar os resultados da execução, né, passou, falhou, ou está bloqueado por alguma dependência de dados de teste ou de ambiente, né, enfim. A gente pode cadastrar execuções de teste por versão ou por sprint, né, e adicionar evidências sempre, tá? Coloca print de tela, grava a tela, faz upload lá do vídeo, copia os logs, né, se você tem acesso ao servidor, a um console, algum tipo de terminal em que a aplicação está executando e gera logs a respeito daquele bug que vocês encontraram, ou que prova que o teste foi bem sucedido, né? Agora, analisando tudo isso que a gente viu, a gente consegue tirar algumas conclusões, né, a respeito das vantagens que a gente conquista aí através da gestão dos testes com o Jira integrado ao X-Ray, né? Ou o X-Ray integrado ao Jira. Deixa eu só mover de volta aqui o que eu tinha tirado, pronto. É uma solução integrada, né, como diz aqui, para todo o time de desenvolvimento e principalmente para o profissional de QA, né, integrando o X-Ray ao Jira. Os principais benefícios que a gente consegue observar aí do que a gente viu de funcionalidade disponível, né, é que tudo fica integrado, né? Tem um fluxo de trabalho ali, nós vamos gerenciar o nosso projeto utilizando Scrum ou Kanban, por exemplo. Nós temos tudo integrado, com rastreabilidade, tudo conectado, tudo vinculado uma coisa a outra, né? Tudo isso fica visível em tempo real, então a gente está executando lá, a gente adiciona um item numa sprint, já mostra no Kanban, os outros colegas já conseguem ver também, não é uma documentação que eu estou criando e depois eu preciso compartilhar com o meu time, né? Já está cadastrado ali, já está visível para todo mundo, né? E, lógico, para quem tem acesso ao projeto, né? Os membros do time, né? A gente não precisa ficar fazendo retrabalho, né? Reescrevendo um monte de coisa, copiando um formulário e tal. Cada item já tem todos os campos, nós podemos clonar um item, né? E ele vai ter, então, todos os campos que o item anterior tinha, e a gente só customiza, só personaliza aquilo que precisa. Reduz, então, o retrabalho e o tempo gasto, né? E mantém o histórico de tudo. Se eu clonei um item, eu já sei, ó, ele é um clone de um outro item que já existia, né, no meu projeto. E melhora a comunicação, essa é uma das maiores vantagens que nós temos aqui, né, o que o desenvolvedor está fazendo está lá disponível, né, está lá a branch que ele criou, os commits que ele realizou naquela branch, né, tudo que ele está desenvolvendo está disponível ali para outros membros do time visualizarem, e principalmente o que o QA está fazendo, né, já que a gente está falando aqui de ferramentas de gestão de testes, o que o profissional de QA está fazendo ali, especificando os casos de teste, quais que estão por fazer ainda, quais que já estão prontos, especificados, que já estão vinculados a um test set, um conjunto de testes, né, que seria equivalente a uma suite, quais testes já foram executados, quais os resultados, qual bug que está cadastrado, tudo isso fica visível ali para o time inteiro, então isso melhora muito a comunicação, os status, né, atualização de status já está comunicada para o time inteiro ali através de relatórios, podemos criar algumas automações para que alguém seja notificado a respeito de algo, né, enfim, essas são as principais vantagens. E agora, depois da gente ver, né, todo esse conjunto de recursos disponíveis aí no Jira e no X-Ray, a gente começa, então, a expandir um pouco mais os horizontes do profissional de QA para ferramentas em geral, né? Então a gente está vendo aqui uma ferramenta de gestão de testes, em seguida a gente vai ver outras ferramentas aí, no sentido de potencializar as atividades do profissional de QA com o suporte da ferramenta, né? Para deixar o processo mais eficiente, mais rápido, né? Com menos trabalho manual, né? Menos retrabalho, né? Então, com o Jira e com o X-Ray, a gente pode fazer todas essas atividades que a gente vinha fazendo antes de uma forma mais arcaica. Agora a gente cria, executa, acompanha a execução dos testes, sejam manuais, também automatizados, né? De uma forma mais integrada. A gente pode integrar depois testes automatizados com os itens de trabalho de testes, né, do Jira, criados através do X-Ray, para que eles tenham um histórico da execução dos testes, né? E nos próximos módulos a gente vai começar a explorar outras ferramentas de automação de testes, testes de API, de performance, de segurança, e com isso, então, potencializando as atividades do profissional de QA, que não precisa ficar limitado àquela forma de trabalho arcaica, improvisada. Existem ferramentas aí e a gente precisa explorar, conhecer essas ferramentas, se atualizar, né? Atualmente eu trabalho com outra ferramenta, como eu disse, né, Azure DevOps. Eu preciso, de tempos em tempos, dar uma recapitulada, verificar o que as outras ferramentas têm de recursos novos, se elas evoluíram ou não, para não ficar desatualizado, né? Como agora, por exemplo, depois de um tempo sem utilizar o Jira, eu estou um pouco enferrujado, precisaria utilizar ele durante um pouco mais de tempo para me diria assim, me reacostumar, né, a lidar com essa ferramenta. Bom, esse era o capítulo 23, então, é o último capítulo do módulo 6, né, do módulo 5, e que tratava de ferramentas, né, de uma forma geral. E agora nós vamos, então, para o módulo 6, falar especificamente de automação de testes.
este era o conteúdo aí que eu tinha para apresentar para vocês, então, recapitulando aqui, ó, no nosso módulo de ferramentas de testes, que era o módulo 5, esse era o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês nesse laboratório prático aí, a respeito de Gira com X-Ray, e vocês podem também estender esse laboratório para outras ferramentas, deem uma experimentada em outras ferramentas, e escolham a ferramenta preferida, né, criem um projeto, e vão se aprofundando um pouco mais, se tornando mais familiarizados com as ferramentas e se apropriando mais dessas ferramentas para dar suporte e potencializar suas atividades aí no seu projeto de desenvolvimento de software, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo capítulo.